Fala pessoal, bora entender hoje como otimizar um orçamento. A gente tentou fazer uma live, não deu certo, então a gente vai fazer isso gravado, que vai funcionar muito melhor. Vamos começar pelo conceito. Lembrando, aqui a gente vai otimizar um orçamento. Para otimizar alguma coisa, a gente precisa ter um orçamento em mãos, tá? Então esse é o primeiro passo que a gente vai precisar. O que você precisa fazer? Você precisa ter noção de quais são os seus gastos, para com essa noção a gente começar a tomar algum tipo de decisão. Então, primeira coisa que você precisa fazer é pegar alguma planilha de orçamento, tá? Eu tenho planilha de orçamento disponível, se você quiser, é só pedir para mim. Se não, você pode baixar qualquer planilha por aí. O objetivo dessa planilha é você anotar todos os seus gastos. Por que eu não deixo isso a cargo do eu acho quanto que eu gasto, eu tenho noção de quanto que eu gasto? Porque muitas vezes quando a gente fica nessa condição, você deixa passar gastos importantes, principalmente os gastos não recorrentes. Então, você até lembra de botar na escola da criança, o aluguel e tudo mais, que são contas que caem todo mês, mas muitas vezes você esquece de botar as férias, manutenção da casa, trocar o carro, várias outras coisas que você não faz todo mês, mas que impactam o seu orçamento e impactam de uma forma que mudam o seu padrão de vida, a expectativa que você tem de gastos. Uma outra coisa que não pode ocorrer nesse orçamento é você simplesmente colocar lá, eu gasto tanto com aluguel, 3 mil com aluguel, 2 mil com a escolinha das crianças e 10 mil no cartão de crédito. Cartão de crédito, ele é meio de pagamento, ele não é o gasto em si. Tá? Então lembre-se disso, não existe a categoria cartão de crédito no orçamento. Cartão de crédito é um meio de pagamento onde você está gastando esse dinheiro através do cartão de crédito. Beleza, com essa informação você já consegue tomar algum tipo de decisão. Lembrando que você vai usar uma planilha para criar seu orçamento provavelmente nas primeiras vezes, tá? E as outras vezes que você vai usar a planilha, vai ser nesses momentos em que você vai fazer uma otimização do seu orçamento. Por quê? Porque na planilha você consegue enxergar as coisas como um todo e você consegue simular cenários. Então o que acontece? Você consegue olhar para a planilha, entender as suas médias de gastos. Então, eu gasto tanto com viagens, tanto com moradia, gastos fixos, gastos variáveis. E você consegue fazer mudanças nessas médias, porque a planilha aceita qualquer coisa, você pode mudar ali e entender o quanto que isso vai impactar na sua vida. Para isso, a gente vai tentar fazer uma simulação aqui, mostrar alguns números, tá? Vou trazer aqui para a gente uma planilha, que é essa planilha que eu gosto de usar, que eu calculo a independência financeira das pessoas. Primeira coisa que você precisa entender, então, com o seu orçamento em mãos já, com seus números, é o quanto você ganha e o quanto você gasta. Com essas duas informações, você vai ter o quanto você aporta, tá? É a diferença entre o quanto você ganha e o quanto você gasta. Então, eu simular o seguinte cenário aqui. Uma pessoa que, por exemplo, trabalha o suficiente para ganhar 22 mil reais por mês. Isso, se você, por exemplo, trabalhar num lugar que você ganha R$1.000 por plantão e trabalhar 22 dias úteis no mês, que são os dias úteis normais do mês, você ganha 22 mil reais. Ou se você, por exemplo, trabalhar em São Paulo, que ganha mais por plantão, tipo uns 1.300, e aí você trabalha menos, no caso, para conseguir esses mesmos 22 mil reais. Eu gostei desse número, eu tirei ele da minha cabeça porque ele é um número realista de se conseguir, mesmo para um médico recém-formado, tá? Então, o médico recém-formado que trabalha entre 45 e 60 horas consegue facilmente esse valor. E aí vamos trabalhar com ele. Um outro ponto importante é, o médico, principalmente o recém-formado, ele começa gastando menos, tá? Então você estava na residência, você vivia com 8 mil reais, 10 mil, quando muito. Isso, aqueles residentes que trabalham muito. A maioria vive com a bolsa da residência e mais um ou outro plantão. Então, você já vive com um patamar baixo. Não tem por que você sair de um patamar lá embaixo de 8 mil reais para passar a viver com 22 mil numa pernada só. Calma, que a gente vai falar dos médicos que já fizeram essa pernada, já aumentaram os gastos e agora estão com problemas para estabelecer orçamento. Vamos começar com o simples primeiro. O simples é, você não aumenta os seus gastos. Você estabelece, por exemplo, aqui, que você vai começar com 11 mil reais desses 22 mil, 11.500 reais você vai gastar e 10.500 você vai guardar.
somando os dois, 22 mil reais. Eu vou sempre tentar trabalhar em cima desses 22 mil reais, mas o importante é que vocês entendam as porcentagens que você precisa em cima do seu salário. Então imagina que você começa com nada, 10.500 é o que sobrou depois que você gastou 11.500, você está juntando isso por 10 anos, que são 120 meses, tá? Numa carteira boa, que está investindo, está tendo 12% de juro bruto, 4% de inflação em média. O importante dessa carteira é que ela vai dar 0,63 ao mês acima da inflação. Isso aí dá ao ano uns 8% acima da inflação. Então, se você quiser um número que vai ser sempre fixo, 8% acima da inflação, porque a inflação é o que varia ali. A inflação no Brasil já foi 14, já hoje está por volta de 2, então ela oscila muito. A média de 4% é uma média realista e o que eu estou jogando aqui é 12% de juro bruto, 4% de média de inflação, 8% em média mais ou menos acima da inflação. Beleza. O que vai acontecer aqui? Primeira coisa que você vai notar é que se você precisa gastar, se 11.500 é o patamar de vida, é o padrão de vida que você está tendo, você precisa de 1,8 milhões de patrimônio, tá? E como é que você vai atingir esse 1,8 milhões? Juntando 10.500 durante 120 meses numa carteira de 12, que ganha 12% de juros. Você vai conseguir 1,8 milhões. O que isso significa? Se você for capaz de viver com 11.500 dividido pelos 22, vou até fazer a conta aqui para vocês, mas essa dá uns 52%. Então, 11.500 dividido por 22, 52 exatamente. Então, se você consegue viver com 52% do seu salário, você consegue atingir a sua independência financeira em 10 anos, começando do zero. Fixa esse número. Se eu viver com 52% do meu salário, mesmo começando do zero, em 10 anos eu consigo a minha independência financeira. Ok. Agora o que eu quero que você entenda, por isso que a gente está falando aqui de orçamento, é que impacto que tem se eu, por exemplo, aumentar o meu patamar de vida. Tá? Então vamos supor que 11.500 já está contemplando férias da pessoa, ou ela quer uma verba maior de férias, por exemplo. Putz, se eu tivesse 12 mil reais por ano a mais de férias, que é R$1.000 a mais por mês, minha vida seria muito melhor. Mas quanto que isso vai impactar na minha construção de patrimônio? Vamos ver. Então você volta aqui, você coloca que seu novo gasto vai ser 12.500. Esse dinheiro não pode sair do nada, a gente não está fazendo você trabalhar mais, simplesmente você está redirecionando dinheiro, então eu vou tirar R$1.000 dos aportes. Primeira coisa que você vai notar, que se manter os mesmos 10 anos, vai faltar dinheiro. Primeira coisa, você precisa agora de 2 milhões, não de 1,8. Então você vai precisar de mais tempo para fazer. E como que eu vou descobrir quanto que é mais tempo aqui? Bom, a gente vai ter que chutar umas datas. 12 anos é pouco. Vamos botar mais aqui, 160, opa, sempre eu erro nos 160 foi muito, 150, 140, uai, por que 144 não tinha dado? Ah, já tinha dado, 12 anos já tinha dado, menos até então, né? 140, o que eu estou fazendo aqui é olhando a poupança formada e vendo se ela está do tamanho do necessário. Então vai dar uns 138 aqui. Isso, por aí. Então o que aconteceu? Aumentar em R$1.000 os meus gastos, aumentou meu necessário, sim, mas aumentou quanto o tempo para eu conseguir esse patrimônio? 120 é 10 anos, mais 18 meses, 1 ano e meio. Então aumentou mais ou menos 1 ano e meio para você conseguir. E aí você pode pensar, será que vale a pena eu viajar com mais conforto durante 10 anos, ou seja, viver uma vida mais escassa por 10 anos, ou demorar 1 ano e meio a mais para atingir minha independência, mas poder gastar mais? É uma escolha a ser feita, mas é importante entender o quanto que impacta você fazer esse tipo de mudança. Às vezes não é tão necessário para você chegar na sua independência tão rápido. Você pode fazer isso de uma forma mais devagar e mais confortável para você. Às vezes é muito melhor você, ao invés de fazer em 10 anos viajando
pobre fazer em 11 ou 12 anos, viajando um pouco mais confortável, podendo gastar mais dinheiro. É uma questão de escolha que cada um tem que fazer. Outros cenários que você pode imaginar aqui por exemplo, ao invés de aumentar os meus gastos, eu vou aumentar o plantão, eu vou dar um plantão a mais. Que impacto que dar um plantão a mais vai fazer nisso? Antes eu tinha 10.500, certo? E eu vou fazer o que com esse plantão? Se eu aportar ele inteiro, quanto que mais R$1.000 aqui de plantão vai mudar na minha vida, vai acelerar o meu processo? A gente vai jogar aqui, tá? E vai entender as contas. Primeiro que, se os seus gastos voltaram a ser 11.500, o seu necessário diminuiu. Então você não precisa mais de 10 anos. Você pode fazer isso mais rápido. Mas quanto mais rápido? Vamos tirar aqui 10 meses. Opa, viajei aqui no número, né, gente? 120, 110. Um pouquinho menos. Então, assim, trabalhar um plantão a mais economiza menos de um ano para você na sua construção de patrimônio. Tá aí uma outra coisa importante. Trabalhar a mais, botar plantões a mais, que você vai perceber, não vai impactar tanto a sua construção de patrimônio. E gastar menos. Então aqui a gente tinha 10.500, tá? Só que aqui, ao invés de gastar 11.500, eu vou gastar R$1.000 a menos. Esses R$1.000 sobraram, então eu vou colocar ele aqui nos aportes. Eu só inverti. Você viu que eu continuo sempre com os 22.000, eu estou aqui vendo cenários que a gente pode fazer. Então a gente tem o cenário de trabalhar a mais, ver o impacto que isso causa, diminuir em um ano a sua vida. Aumentar um pouco o seu gasto, por exemplo, privilegiando férias. O que isso impactou? Aumentou em um ano o tempo, 1 ano e meio, o tempo que você vai levar para construir patrimônio. Diminuir o seu gasto. Diminuir o seu gasto, diminui o seu necessário. Portanto, para você fazer a conta fechar, vai ficar ainda mais rápido, tá? Então, você vai precisar talvez 100 meses, um pouco mais. 108, 108 é 9 anos, certinho. Então, é um pouquinho menos. Então, aqui você ganhou um pouco mais de tempo, de fato. Mas vale a pena você viver um pouco mais espartano para isso? São respostas que você precisa prestar atenção. Como métricas de proporção que você precisa ficar atento se você ficar ali por volta dos 52, você consegue fechar em 10 anos. Quando você muda aqui para o 10.500 de 22, vou até fazer a conta aqui de novo para você. 10,5 dividido por 22, 47, então uma variação ali de 5%, você vai ganhar um ano e meio, tá? Que outro cenário que a gente colocou? Ficar nos 50% faz a sua 11,5 dividido por 23 agora. Então, 11,5, nos 50%, vai fazer você atingir a sua independência em, vamos calcular aqui, em 110, né, que a gente calculou. Então, é mais ou menos, um pouquinho mais do que isso. Você vai vendo que variações de 5% ali num salário que a gente está falando nesse patamar de R$1.000 te possibilita ganhos maiores, opções maiores para você ganhar na ordem de R$12.000 por ano para você gastar. Então, quando você está falando em férias, que é um evento que acontece 1 ou 2 vezes, é um impacto grande na sua qualidade de vida e tem baixo impacto no seu resultado, no seu construção de patrimônio. Por isso que eu falo que é muito legal você saber usar e saber planejar. Com o orçamento na mão, você consegue olhar direitinho e entender onde que vale a pena eu gastar. Uma coisa que vocês precisam entender também, se você aumenta muito, se eu aumentei um pouquinho, por que eu não aumento outro pouquinho? Porque de pouquinho em pouquinho você acaba quebrando a sua estrutura. Quer ver? Porque a gente falou o seguinte, 11.500 e aqui a construção era 10.500, tá? Então esse foi da onde a gente começou e aqui a gente detectou que precisava que em 120 meses a gente fazia a conta fechar. Legal. Aí a gente foi lá e aumentou R$1.000. Beleza, isso diminuiu 9.500 aqui, tá? Então o impacto que teve aqui foi de 140. Foi isso?
Isso, um pouquinho menos até. Foi 138, vai, vamos ver se é esse um número mais redondo. Isso. Então você aumentou 1 ano e meio o seu tempo. Só que se você aumentar de novo mais R$1.000 aqui, aí a conta vai começando a ficar bem apertada. Então 13.500, repare, o seu necessário está subindo aqui, tá? E esse dinheiro está saindo dos aportes. Aqui a gente já está começando a desvios de 10% ali no seu patrimônio, começa a impactar de verdade. Vamos ver. Já virou 12 anos, já vai virar 156, 156 já deu. Então assim, já fomos para os 13 anos. Então tem que tomar cuidado com grandes desvios que você vai fazer. Não tem resposta certa, de novo, eu sempre falo aqui, mas é importante você entender qual é o cenário que você está jogando, qual que é o impacto que vai causar isso na sua construção e se você está ok com isso. Não tem nada de errado você preferir ter uma vida mais confortável durante todo esse período e levar mais tempo para atingir a sua independência financeira. Qual que é a vantagem de eu atingir a minha independência financeira rápido? Então vamos pegar aquela pessoa que, deixa eu só anotar aqui, que senão eu vou me perder nos números. Mas essa pessoa aqui que atingiu, vai levar 13 anos para atingir a sua independência financeira. Tudo bem, ele atingiu. Tá? Só que como você está levando mais tempo, você sobra menos tempo até você de fato se aposentar e esse dinheiro continuar crescendo. Então aqui a grande questão é que o seu patrimônio vai continuar crescendo dali para frente menos. Tá? Por quê? Porque você demorou mais tempo e ele vai ter menos tempo para atingir. Então se você der mais 15 anos para esses 2,2 milhões, onde que ele vai chegar? 2,2... Deixa eu tirar esse zero aqui. 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Aí você vai zerar os aportes, tá? E você vai dar 156 meses. O patrimônio atingido chegou em 5,8, tá? E você tem 36 mil de rentabilidade ao fim de 30 anos. Vou falar assim, quando você realmente for se aposentar. Isso é para aposentadoria. E o cenário da pessoa que fez isso e conseguiu fazer isso mais rápido? Então ele também começou do zero. Ele estava aportando 10.500 no começo, por 120 meses. Esse é o cenário daquela pessoa que começou e foi fazer a construção de patrimônio dela em 10 anos. Então, em 10 anos ela atingiu o patrimônio dela. Só que agora ela teria mais 20 anos pela frente para trabalhar, porque ela chegou lá mais cedo. Então, esse 1,8 milhões, aqui que vai vir para cá... Espera aí que eu estraguei a fórmula. Aí. Esse 1,8 milhões que vai vir para cá, 1, 2, 3, 4, 5, mesmo zerando os aportes, vão ter 240 meses para serem trabalhados, tá? O que vai dar 8 milhões para ele, o que vai dar uma poupança de 50 mil. Então você vê que qual que é o grande benefício de você fazer isso rápido? Você vai dar mais tempo para o seu patrimônio crescer e para você ter uma aposentadoria muito mais confortável lá na frente, na ordem de quase que o dobro, tá? Mas não tá nada de errado de você entender os cenários. O que eu digo é, você precisa olhar para os seus cenários e entender o que faz sentido na sua vida. Faz sentido eu ter uma vida um pouco mais confortável agora e a minha aposentadoria não vai ser apertada, mas também não vai ser tão poupuda, ou eu vou preferir uma vida um pouco mais enxuta hoje para poder lá na frente realmente usufruir de tudo que eu quiser. São várias opções, tá? Não tem uma resposta certa, você tem que ver o que funciona para você. E aí agora o que a gente vai falar e aquelas pessoas que já criaram um padrão de gasto muito alto? Primeira coisa, se você, aquele mesmo cenário, se a pessoa está com uma porcentagem de aporte muito baixa, vamos dizer que ela só consegue juntar 2 mil porque ela gasta 20 mil por mês, tá? Ou seja, a proporção de quanto que ela gasta e quanto que ela é capaz de aportar está muito baixa hoje. Essa pessoa tem um sério problema. Primeiro, que ela nunca vai conseguir atingir a independência dela em tempo hábil, tá? Então, mesmo que eu dou aqui 30 anos para ela, a conta nunca fecha. Então, o que precisa ser feito quando você está nessa situação? Quando você já aumentou muito o seu gasto, você vai precisar olhar para o seu orçamento e fazer o seguinte exercício: separar tudo que é
passivo de tudo que é ativo. Lembrando a definição, passivo é tudo aquilo que gera custo para você. Você provavelmente, numa situação em que você está gastando tudo que você recebe, você provavelmente tem muito passivo nas suas coisas, tá? Então, passivo é desde coisas de marca que você tem, que você não usa, tão encostada no relógio, seu padrão de vida, de gastos está muito alto, de consumo mesmo. Você provavelmente está pagando coisas, sustentando coisas, um carro caro, às vezes você arrumou um financiamento, às vezes você arrumou uma casa na praia ou algum outro, um consórcio, um seguro caro. Você provavelmente tem coisas que estão gerando muito passivo em cima de você. E outra forma é melhorar os seus ganhos. E quando eu digo melhorar os seus ganhos, não é trabalhar mais, é ganhar melhor. Porque isso só tem duas formas de fazer a conta fechar. Ou você ganha mais ou você gasta menos. Então você tem que olhar para as duas formas e analisar. E eu sempre digo, o mais fácil é você diminuir os seus gastos, é reolhar para o seu orçamento e entender o quanto que as coisas que você colocou estão fora do seu orçamento. O que é um orçamento saudável? Repare que até uns 5 mil, vamos ver se dá para fazer a conta fechar com 5 mil e deixar aqui com 17. Por 17 mil, com 5 mil você consegue, mas você com 36 meses. O limite que você vai ter aqui, você tem que entender aqui onde que está o limite de ganhos e gastos. Então vamos botar 18 mil aqui, 4 mil aqui. Você ainda consegue com 4 mil. Você não consegue mais com 19 mil. E essa é a brincadeira que eu proponho que vocês brinquem e façam com a sua carteira. Entender até onde que está o limite de quanto que você consegue. Você apostar nesses 30 anos para usar é uma aposta arriscada. Por quê? Porque assim, você está considerando um tempo muito largo, você vai ter que ter uma consistência muito boa de conseguir durante 30 anos aportar, ainda que seja pouco, numa taxa de juros boa, e depois, quando você chegar lá, você ainda vai ter que fazer isso dar certo, fazer esses 4 milhões não pode ter, você vai estar muito frágil a crise, uma grande crise que afete muito a rentabilidade, vai abalar os seus ganhos na aposentadoria, mas funciona. Eu não usaria assim, eu não trabalharia nesse patamar aqui, mesmo fazendo a conta fechar, tá? Porque eu acho que seria muito arriscado você de fato se aposentar no limite da sua independência financeira. Tá? Mas aqui você consegue entender o quanto que é. Lembrando que tudo isso só acontece se 3 coisas acontecerem durante todo o período. Primeiro, o aporte precisa acontecer, você precisa juntar dinheiro sempre. Segundo, você precisa ter uma rentabilidade boa, ou seja, você precisa saber investir ou terceirizar para alguém que sabe investir. E isso não inclui você terceirizar para o seu assessor de investimentos, porque eles não sabem investir, eles são vendedores de produtos, tá? E você tem que fazer isso durante um longo período de tempo. Fazendo isso, as coisas acontecem. Não fazendo isso, esquecendo de aportar, esquecendo de investir, terceirizando mal, ou não fazendo isso pelo período certo, porque você não aportou, esqueceu, se preocupou com outra coisa, simplesmente a conta não vai acontecer, tá bom? Era isso, beleza? Era essa a ideia que eu queria transmitir para vocês. As formas de vocês brincarem com esse tipo de planilha para você entender as possibilidades que você tem no seu orçamento. Entender o quanto que você aumentar o seu orçamento faz diferença, diminuir ele. E é isso, você desenha o seu orçamento, você estabeleceu, por exemplo, que 12 mil você ia gastar com viagens. Você olhou, os seus gastos não deram 12 mil no orçamento, deram, sei lá, 20 mil, você tem 2 opções ali. Você está gastando muito mais do que você esperava. Ou você aumenta os seus gastos, a sua expectativa, e isso vai aumentar toda a sua necessidade de dinheiro lá para frente, ou você diminui de fato os seus gastos.
você pode fazer ambas as coisas. Lembrar que aumentar os seus gastos, você pode aumentar ele sem aumentar o gasto global. Tipo, eu vou destinar, em vez de 12 mil, vou destinar 20 mil para as férias no ano, só que aí eu vou redirecionar dinheiro que eu estou gastando com outras coisas. Por exemplo, com restaurantes, com compras, com consumo. É um jeito mais inteligente de você fazer. Sempre faça essa mudança baseado em o que eu quero agora e o que eu quero lá na frente e decida o que você quer mais, tá? Eu quero mais ter um consumo agora, eu quero mais viajar, eu quero mais ter uma liberdade o mais próxima possível. Todas as opções são válidas. Beleza, galera? Muito obrigado aí, era isso. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui um comentário, fala pra mim o que você achou e comenta, passa aí a sua situação que a gente, se você achar que ela é muito diferente, comenta aí a sua situação que a gente vai tentar te ajudar nessa questão de orçamentos.